Meus amigos, hoje vamos falar sobre a Crimeia, e somente sobre a Crimeia, exclusivamente, porque os ucranianos lançaram uma campanha que já está acontecendo há alguns meses, e nós realmente vemos os resultados. Os resultados que eles afirmaram seriam magníficos antes do verão. Todo mundo pensou, ok, isso é só conversa, mas agora estamos vendo. Então vamos ver como essa campanha contra a Crimeia, ou de isolar a Crimeia, evoluiu em abril, junho, julho e agosto. A Crimeia é a joia de Putin. É basicamente o que ele vê como a obra da sua vida. A península é muito importante para a máquina de guerra russa. Além disso, bombardeiros decolaram de lá em 2022 para iniciar essa guerra contra a Ucrânia, a invasão em grande escala. Também, bombardeiros decolando agora da Crimeia. Além disso, drones decolando da Crimeia. Então, é muito importante para Putin militarmente. E também, milhões de turistas russos costumavam ir para lá. Eu digo costumavam. A situação agora é diferente. Todo mundo conhece a ponte de Kerch, é a ligação com a Crimeia. De novo, praticamente o xodó do Putin. Ela foi danificada pelos ucranianos, e agora os trens totalmente carregados não podem mais atravessá-la, e caminhões totalmente carregados também não têm permissão para passar por ela. Então, foi preciso criar rotas alternativas para abastecer a Crimeia com tudo o que precisava. Assim, a R220, ou Rodovia Novorossiya, foi construída. Essa rodovia abastecia a Crimeia. Caminhões e mais caminhões. Estamos falando de centenas e centenas, até milhares de caminhões, percorrendo essa rodovia, abastecendo a Crimeia com tudo o que ela precisa, tanto militarmente quanto para civis. Madiar fechou essa rodovia. Eles têm controle de fogo sobre ela. Estão destruindo caminhões há 4 meses, e isso é extremamente doloroso para os russos. Então, eles abriram outra rota. Rotas marítimas do Mar de Azov. Estamos falando de centenas de navios. Navios petroleiros, navios de combustível, navios de carga, indo e voltando entre a Rússia continental e a Crimeia. Essa campanha basicamente começou com sua fase agressiva em abril deste ano, 2026. Podemos ver aqui, são imagens impressionantes, eu sei, mas podemos ver Budanov, sim, o Budanov, pulando de uma das torres Boykov. Esta é uma das torres. Você pode ver que está escrito aqui Crim 1, Crimea 1. É uma torre de perfuração e produção de gás entre a Crimeia e Odessa, basicamente. E Budanov, sendo um oficial de inteligência tão importante, pular disso é praticamente um grande dance para Putin, dizendo que podemos fazer isso. Nós temos domínio de fogo sobre essa área do mar. Nós controlamos essas torres. Aliás, depois desse vídeo, os russos enviaram drones para essa torre. Isso é Budanov literalmente rindo na cara da inteligência russa. Você não deveria fazer isso se fosse um homem na posição em que Budanov estava nesse momento, mas ele fez. Isso sinaliza qual era o plano dos ucranianos, que eles não têm medo dos russos vindo da Crimeia e que vão isolar a península com fogo. Então, eu mencionei a segunda rota para a Crimeia, a rota logística, transporte marítimo no Mar de Azov. Vamos ver como isso está indo, né? Data de 8 de agosto. É um vídeo perfeito. Existem muitos vídeos, mas escolhi este porque mostra que os russos não conseguem proteger sua frota fantasma no Mar de Azov. Então, este é um dos drones ucranianos caçando um dos navios da frota fantasma russa no Mar de Azov. E você pode ver, a partir da linha costeira, o sistema de defesa aérea Pantsir-S, o sistema de defesa aérea de maior produção da Rússia, disparando um míssil. Mísseis antidrone, ou mísseis, desculpe, para derrubar esse drone. E erra. Claro que erra. Mas essa não será a única tentativa. Podemos ver uma segunda tentativa pelo mesmo sistema, disparando um segundo míssil, que tenta derrubar esse drone e erra de novo. Isso não é pouca coisa. Isso significa que os russos não conseguem proteger sua frota. Eles têm centenas, se não milhares desses sistemas literalmente espalhados por toda a costa, inclusive ao redor de Moscou. Mas eles não conseguem atingir drones ucranianos menores. Aliás, esse é o navio que o drone vai atingir. E temos até um terceiro míssil vindo do mesmo sistema, e ele errou de novo. 3 mísseis. Os ucranianos dominaram a tecnologia dos drones, ou o tamanho, ou a combinação desses dois fatores, que os russos não conseguem derrubar com seus sistemas Pantsir-S. Temos alguns poucos vídeos de Pantsirs abatendo drones ucranianos sobre Moscou, por exemplo. Mas a maioria deles eles não conseguem atingir. Então, esse número aqui em cima é o que Magyar sempre coloca nos vídeos dele, mostrando seus drones destruindo os navios. Esse número realmente significa a quantidade de navios que eles atingiram.
Esse é o 207º navio que eles atingiram desde 7 de junho no Mar de Azov. 200 navios. Dá para dizer que os ucranianos realmente controlam o Mar de Azov, ou pelo menos têm domínio de fogo sobre ele, tirando assim a segunda rota logística que eu mencionei. A primeira, a ponte da Crimeia, não funciona mais, e agora o Mar de Azov. Depois, a rodovia R20, os caminhões. Como estão os caminhões? Se os navios não abastecem a Crimeia, talvez os caminhões consigam. Essa é a rodovia, aliás. Você pode ver a linha pontilhada aqui, passando por Mariupol, depois Melitopol e depois entrando no norte da Crimeia por várias pontes que existiam aqui. Eu digo existiam no passado. Há um monte de vídeos sobre essa rodovia, mas de novo, eu escolhi 2 para você ver porque são bem recentes. 9 de agosto. Isso foi ontem. Uma quantidade enorme de caminhões passa diariamente por essa rodovia e os ucranianos os atacam quando querem. Este é um dos motoristas de caminhão falando. Eles atingiram um carro bem na nossa frente, literalmente. E olha quantos caminhões estão no engarrafamento agora. Está pegando fogo. Não conseguimos passar. Olha, pessoal, eles estão passando direto pelo fogo. Aliás, todos esses motoristas estão exigindo um pagamento muito maior do que exigiriam em outros lugares, porque esta é uma zona muito perigosa e eles podem ser atingidos. Além disso, as seguradoras não querem realmente cobrir esses caminhões porque eles costumam pegar fogo por causa dos drones ucranianos. Então, quem enviar qualquer coisa para a Crimeia pela rodovia R280, a rodovia da Novorossia, vai ter que pagar salários altíssimos para os motoristas e preços absurdos de seguro, se é que alguma seguradora vai cobrir. Então, é muito perigoso. E não é fácil encontrar uma transportadora que faça isso, já que coloca seus ativos em risco. Estou falando dos caminhões. Então, abastecer a Crimeia por esse caminho é possível, mas é muito caro. Você vai perder alguns caminhões e os salários são absurdos. Um deles pegou fogo, 10 conseguiram passar. Você pode ver que esse comboio passou muito bem. Mas alguns outros comboios não têm tanta sorte. Eu tenho um comboio do dia 6 de agosto e eles vão diariamente, aliás. Todo dia, 10 a 15 caminhões, como esses, são destruídos. E desse comboio, 3 caminhões foram destruídos. Drones ucranianos acertam bem no meio da cabine frontal, e é isso. O caminhão geralmente queima completamente. Outros continuam. Esse é simplesmente o preço que a Rússia está disposta a pagar para abastecer a Crimeia. E isso está acabando com eles. E está mesmo. A pressão sobre a logística é tão grande, o custo é tão alto e ainda assim não tem o efeito desejado. Havia mais uma pequena rota de alívio antes de falarmos sobre o efeito que a Crimeia está sofrendo agora por causa do déficit. Havia mais uma rota que os russos estavam usando. Essa era a travessia de balsa do Estreito de Kerch. Então, a ponte não consegue mais suportar cargas pesadas. Estamos falando de trens e caminhões carregados. Ela não consegue suportar carros de passeio. Então havia a travessia de balsa no Estreito de Kerch, bem perto da ponte. Você pode ver as balsas. Elas parecem balsas comuns de qualquer lugar. Você pode vê-las. Em julho, além dos ucranianos atacarem o Mar de Azov, centenas de navios como vimos, eles tiraram 5 balsas da operação. 3 delas foram danificadas de forma crítica e não podem mais realizar missões logísticas. As 2 embarcações restantes, Lavrenti e Penágia, agora estão sendo usadas como barcaças sem motor, rebocadas por rebocadores. A travessia continua sendo uma das poucas rotas relativamente seguras para abastecer a Crimeia ocupada. Então isso significa que as balsas em si não têm mais propulsão própria? Os motores não funcionam, mas eles podem usar rebocadores para ainda utilizá-las como barcaças, transportando caminhões-tanque, como você pode ver aqui na foto de satélite. Eles carregam esses caminhões em cima da balsa e simplesmente a rebocam para o outro lado. Ainda funciona. Isso pode e será interrompido pelos ucranianos. E também está muito sobrecarregado, já que de 5 balsas, apenas 2 funcionam. Com tudo isso junto, os caminhões-tanque que conseguem passar pela rodovia R2080, alguns dos navios conseguem passar pelo Mar de Azov. E essas 2 balsas juntas não conseguem abastecer a Crimeia. Vamos voltar um pouco. Voltamos ao dia 16 de julho. Porque foi a primeira vez que o governador da Crimeia, ocupada pela Rússia, admitiu a situação. Antes disso, eram só mentiras. Mentiras no canal dele no Telegram, dizendo que tudo ficaria bem. Você sabe, havia falta de gasolina, quedas de energia, falta de água, e ele dizia, vai ficar tudo bem, não se preocupem, estamos resolvendo. No dia 16 de julho, essa foi a mensagem que ele postou, e as coisas só pioraram desde então. Certo, em relação ao combustível, infelizmente não haverá vendas diárias garantidas de gasolina nos postos de combustível. Isso significa que ainda não podemos elaborar cronogramas exatos. Então, a pressão vai continuar por mais algum tempo. Quanto à eletricidade, atualmente é impossível criar um cronograma que distribua a eletricidade de forma igualitária por toda a República da Crimeia.
Porque os ucranianos, além de tudo o que mencionei, têm atacado sistematicamente todas as subestações que conseguem encontrar. Até mesmo as menores subestações de 110 kW, eles têm atacado com drones. Eles têm atacado usinas elétricas e tudo o que está conectado à rede elétrica. E se você olhar a imagem de satélite, pode ver que é como a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vistas do espaço. Uma está escura, a outra não. Um ano atrás, a Crimeia brilhava vista do espaço porque era o destino turístico de toda a Rússia. Agora está escura à noite. Então, essa campanha dos ucranianos realmente funcionou. Como eu já disse, assim que a crise acabar e os objetivos estabelecidos pelo chefe de Estado forem alcançados, basicamente falando sobre tomar toda a Ucrânia. Se isso for alcançado, eu vou explicar completamente cada situação específica e detalhar o raciocínio por trás das decisões tomadas. Blá blá blá, conversa política. Atualmente, não existem cronogramas justos que atendam às necessidades das pessoas em todas as regiões. E não haverá nenhum justo num futuro próximo. Eu já adianto isso agora. Os russos, meio que já estão acostumados com seus políticos e líderes, sabe, mentindo para eles, que está tudo bem enquanto eles veem o lado de fora pegando fogo. Quando o governador da Crimeia ocupada fala que as coisas não estão bem e que você não vai ter combustível, água ou eletricidade, é aí que os russos começaram a deixar a Crimeia, por dezenas de milhares. Foi aí que eles começaram a vender seus apartamentos. Foi aí que começaram a cancelar suas viagens para a Crimeia. Por exemplo, um dos vários vídeos, eu trago essa mulher porque ela fala de forma bem direta para nós. Precisamos urgentemente vender nosso apartamento em Yalta. Sim, é Yalta, onde aconteceu a Conferência de Yalta, basicamente traindo metade da Europa, entregando-o aos comunistas. Talvez alguém se interesse porque temos uma localização realmente ótima. Estamos a apenas 1 minuto dos mercados, a 1 minuto do ponto de ônibus. O mar fica bem perto, tem toda a infraestrutura que você precisa. E tem um quintal privativo onde você pode montar uma churrasqueira. Então, tudo é perfeito. Por que você está vendendo? Ela não menciona os drones. Ela não menciona as quedas de energia, a água, a falta de água, os preços insanos e caros da gasolina, se é que tem alguma. Ela não menciona o medo que você sente quando mora lá, porque explosões de drones acontecem toda noite. Quer dizer, falar sobre a churrasqueira no seu quintal. Você realmente não precisa disso como um benefício. Você pode simplesmente se mudar para qualquer apartamento na Crimeia e ter essas labaredas de churrasco de graça, oferecidas pelo Estado ucraniano e por seus drones queimando ativos russos. Também é uma sala de utilidades, tipo uma garagem onde você poderia instalar energia elétrica e transformar em um ótimo estúdio. Se houvesse eletricidade, você poderia fazer isso. Ela não menciona isso. Meus amigos, a Crimeia é um paraíso. É praticamente uma ilha paradisíaca, se não houver guerra. Então, o único motivo para você estar vendendo esse apartamento na ilha paradisíaca é porque imóveis eram muito desejados lá nos últimos 10 anos entre os russos. O único motivo para você estar vendendo, as coisas têm que estar realmente ruins. Enfim, pessoal, talvez alguém conheça alguém que esteja interessado, porque, claro, agora vamos começar a procurar um corretor de imóveis. Mas queríamos fazer um apelo. Talvez alguém queira comprar um apartamento. As coisas aconteceram de um jeito que precisamos vender nosso apartamento aqui com urgência. Basicamente, essa é a história. Se você conhece o contexto disso, há dezenas, se não centenas de russos vendendo seus imóveis na Crimeia. Aliás, para quem eles estão vendendo? Se você compra qualquer coisa, também na Rússia, eles são um país capitalista. Você sempre faz isso por meio de uma hipoteca ou um empréstimo bancário. É assim que as pessoas compram suas casas em praticamente qualquer lugar. Bem, na Rússia, essa mulher tem uma pergunta. Vopros. Eles estão perguntando a um representante do Alfa Bank, um dos maiores, se não o maior banco da Rússia. A Crimeia é nossa? A Crimeia é nossa? Em russo. E o representante do banco trava e começa a enrolar ela. Porque o Alfa Bank não te dá hipoteca ou empréstimo para comprar bens na Crimeia. Eles não reconhecem a Crimeia como russa. Ou mesmo que reconheçam em palavras, eles não querem investir nenhum tipo de dinheiro lá ou correr qualquer tipo de risco lá. Ou seja, eles não confiam o suficiente no Putin e no governo russo para manter a Crimeia segura. E se nem os bancos russos fazem isso, também estava falando no vídeo anterior sobre a Ozon, a segunda maior empresa de entregas da Rússia, que não faz entregas para a Crimeia, não reconhecendo a região como parte da Rússia. Eles reconhecem politicamente, mas não em seus atos e ações. Então, as empresas russas não querem ter nada a ver com a Crimeia, porque isso faz com que percam dinheiro, já que os ucranianos as mantêm sob alcance de fogo. Os ucranianos podem destruir os ativos delas lá. Ou seja, Putin não consegue manter a península segura, o que significa que ele não pode obrigar as empresas russas a investirem lá.
o que significa que aquilo vai virar um deserto. Sem investimento de dinheiro, a Crimeia vai virar um deserto. É uma península muito quente. Você precisa de infraestrutura para ter água encanada, para os campos, para qualquer coisa que não seja deserto. Ela basicamente precisa de um fluxo constante de dinheiro, que agora parou. Porque as empresas não confiam que Putin consiga manter aquilo seguro. Vou dar um exemplo. Você já viu a travessia de balsa? Os ucranianos atingiram ela. Bem, 16 de julho. As áreas mais defendidas da Crimeia, e são muitas, são os aeródromos russos. Existem vários deles na Crimeia. É uma península muito militarizada. Drones ucranianos, 16 de julho, voaram. Encontraram um Su-24. Simplesmente destruíram a si mesmo no chão. Nenhum sistema de defesa aérea russo conseguiu detê-los. Eles simplesmente explodiram. Eu sei que é só um avião. Você vê muitos drones ucranianos atingindo aviões. Mas isso é a Crimeia. Esse é o orgulho e a joia do Putin. E na Crimeia, as áreas mais defendidas são os portos e os aeródromos. E drones ucranianos estão destruindo aviões nesses aeródromos. E drones destruindo navios nesses portos. Então, nenhuma empresa russa quer ver seu dinheiro indo para a Crimeia. O que significa que as pessoas vão sair de lá. Aliás, o que eu não mencionei é que a Crimeia, entre centenas de milhares de russos que chegaram nos últimos 10 anos com a bênção do Putin, a Crimeia ainda tem sua população local, que vive lá desde os bons e velhos tempos ucranianos. Eles ainda vivem lá. E eu trago para vocês uma das ocupantes, uma mulher russa, desabafando que existem esses traidores vivendo entre eles. São traidores que já estavam lá antes, com suas casas. Dá uma olhada, levou apenas segundos e minutos. E a última coisa que eu queria dizer é que temos agentes adormecidos aqui que deliberadamente fazem sinais de luz de todos esses prédios, bem ali, ali e ali. Então os drones voam em direção às luzes deles. Eu fiquei completamente chocado com isso. Escória absoluta, claro. Então esses russos entram em uma terra ocupada e ficam irritados porque as pessoas que moravam lá antes estão esperando que o governo as liberte dessa escória dos russos. A mulher não consegue entender porque eles não os querem lá. Essa mulher vive em completa ilusão. Ela não entende nem um pouco que essas pessoas ucranianas ou tártaras, na verdade, que vivem nessa península há séculos, não querem os russos lá. Eles vieram de carro, deram sinais para que o drone voasse. Eles sinalizaram do prédio de 9 andares para o drone, indicando para onde ele deveria voar. De qualquer forma, pessoal, há muitos traidores. E eu vivo entre esses traidores. É simplesmente revoltante. Escória absoluta. E agora ela diz a próxima coisa que eu sempre quis dizer para todo russo vivendo na Estónia, todo russo na Letónia, Lituânia, Polónia e Ucrânia. E na Crimeia. Sim, é isso que eu quero dizer para eles com toda a pureza da minha intenção e do meu coração. Ouça bem. Se você não quer viver aqui, vá embora, pelo amor de Deus. Ela disse exatamente o que eu queria dizer. Ninguém está te obrigando a ficar aqui. Por que diabos você está colocando as pessoas em perigo? É assustador. Estamos vivendo entre traidores. Bem, se ela não gosta, ela sempre pode ir embora. Então, qual é o resultado de todas essas rotas logísticas sendo atingidas por drones ucranianos? Falamos sobre os ataques. Agora vamos falar sobre os resultados. Esta mulher está filmando a realidade. Sem eletricidade há 13 dias. Já. Isso significa que sua geladeira e freezer vão esquentar. Toda comida, carne, laticínios vão estragar. Você não pode comprar comida e guardar. Tem que comprar e comer imediatamente. Você precisa pegar água da chuva, se chover no verão. Às vezes, por um longo período, não chove. Alguns apartamentos, o abastecimento de água depende de eletricidade. Então, sem eletricidade significa sem água. Se quiser fazer café, tem que fazer do jeito antigo, moendo os grãos manualmente. Se quiser carregar o celular, tem que ir a um dos postos de gasolina ou lojas que ainda têm um gerador grande e carregar lá. E você pode comprar geradores direto na traseira dos caminhões, que os revendedores vendem por preços altíssimos. Então, a situação está ficando bastante desesperadora para os civis. Esta mulher está nos dizendo que, sabe, ela precisa lavar o cabelo na pia. Não sei porquê, mas na pia. E ela precisa secar ao sol. Para mim, e como homem, claro, eu realmente não consigo entender isso como um problema, já que não me importo muito com essas coisas. Mas para uma mulher russa, imagino que isso seja um incômodo. Além disso, ela precisa preparar comida em um desses fogareiros que usam botijão de gás. Eu tenho exatamente o mesmo fogareiro. Milhões de ucranianos têm esse tipo de fogareiro. Você pode comprar os botijões de gás. Ela precisa coletar água quando tem água, em 1 ou 2 dias. Ela tem que encher tudo o que puder. E eles precisam esquentar comida na lareira. Então eles estão praticamente na mesma situação que os ucranianos estiveram nos últimos 4 anos.
Eu acho que isso é bom, porque eles podem ir embora. A Crimeia não é a terra natal deles. A Ucrânia é a terra natal dos ucranianos. A maioria deles não vai. Não pode e não vai sair. Os russos não podem deixar a Crimeia. Lá é apenas o segundo apartamento deles. Outro aspecto, outro sintoma dos ucranianos estrangulando essas rotas logísticas é a falta de gasolina, o que significa que a gasolina será diluída com água. E o governo russo aprovou a venda de gasolina de qualidade inferior, que agora destrói carros, motores, também deixa essas marcas nos carros, o que significa que há alguma coisa nela que reage com a pintura. É horrível. Ela destrói centenas de carros e acaba com a pintura. As pessoas trazem os carros, e esse é um dos funcionários das oficinas, que diz que agora há tantos clientes precisando de pintura e que os motores travaram porque os carros mais novos e modernos, eles não conseguem lidar com esse combustível mais antigo. Eles não conseguem, o padrão do combustível tem que ser realmente alto ou o motor vai travar. E finalmente, as praias. Você vai para a Crimeia, chega em uma das praias, sem eletricidade, sem água. Ok, pelo menos aqui você está no paraíso. E é isso que você vê. Dente de dragão. Em algumas das praias, há trincheiras literais na areia, que você precisa atravessar para chegar à água. Isso não tem clima de férias. Isso tem clima de vamos ser invadidos em breve. E é isso que eles veem. Muitos negócios na Crimeia dependiam de milhões de turistas russos. Se esses turistas não vierem, os negócios vão à falência. Se as praias estão assim, não tem água, não tem eletricidade. Você pode ver o que acontece com os negócios e o dinheiro. E até eles vão embora. Todo mundo vai embora. Essa península está sendo sufocada. Os ucranianos não são capazes. Eu tenho que dizer isso. Não são capazes de colocar tropas em solo na Crimeia. Se as pessoas pensam isso, então elas não conhecem a realidade. A realidade é que os ucranianos não podem fazer isso, pois eles não têm essa capacidade de forma alguma no momento. Eles estão fazendo o que podem. Está tornando a ocupação desta península o mais cara, dolorosa e custosa possível para os russos. E os ucranianos estão fazendo isso muito bem. Era isso, meus amigos, por hoje. Eu estarei de volta para vocês toda segunda, quarta e sexta-feira. Então, até o meu próximo vídeo. Inscreva-se no canal, torne-se membro do canal e me pague um café. Não deixe de voltar e tchau, tchau.